Sem perder tempo, está conosco desde ontem. É com muita alegria que eu o recebo, que nós os recebemos aqui, essa pessoa tão amável. Eu estava no Brasil, acho que antes de ontem, conversando com um dos grandes líderes do Brasil, e aí ele me falou assim: mas por que nós demoramos tanto tempo em conhecer aquele português? Eu falei: olha que Portugal descobriu o Brasil. Eu falei: nós estamos lentos. Já é amado pelo Brasil. Na verdade, ele está mais no Brasil do que esses dias eu estava vendo. Ele está indo bastante no Brasil. O povo quer ele é amado no Brasil, não só ele, como sua esposa Amélia. A Felipa, quem é a Felipa? Deixa eu conhecer. A Felipa é a menor, e depois a Mariana, que é a primogênita. Eu quero que a igreja em pé dê um aplauso a essa família linda que nos visita preciosamente. Vem de Lisboa, uma das maiores igrejas em Lisboa, que está fazendo um trabalho extraordinário em Lisboa. Você indo a Lisboa, preste bastante atenção, fique de pé porque ele já vai pegar a palavra. Você indo a Lisboa, além de ir a Belém para comer o pastel de nata, para ficar gordo, você vai na igreja do pastor Rui. Ok? Até membrar lá eu deixo se quiser, se você for morar para sempre lá. Visita, vai rapidinho e volta. Mas se for para morar, é a igreja que eu indico. Tá bom? Deus abençoe. Eu já quero passar a palavra, a gente vai recebê-lo aplaudindo ao Senhor Jesus. Mário Ribeiro, com todos nós. Nós estamos com o microfone só com fio, o nosso sem fio estragou, mas Jesus é bom. Quantos estão felizes de ter o pastor Mário Ribeiro conosco aqui? Queria que vocês considerassem isso um presente, um privilégio. Um privilégio. Quem recebe presente se alegra. Só presente de grego que é prova. Antigamente, na história, dizia que era ruim. Agora, até os gregos hoje dão presentes bons. Nós somos privilegiados em tê-lo aqui. Ele deixou hoje sua casa, sua igreja, para a sua família estar junto, mas ele deixou lá a sua igreja para compartilhar conosco aqui. Bem fizestes em vir. Agora, abra seu coração, permita que a boa palavra encontre guarida no seu ser, e que Deus te abençoe muito, viu, Mário? Casa é tua, prega até a hora que você quiser. Bom dia. Bom dia. Colocar um micro, mesmo com fio, na mão de um pregador é a mesma coisa que colocar uma bomba na mão de um terrorista. Então, nunca diga isso, pregar até crer. Amém. Muito obrigado. Podem ficar sentados. Obrigado por pastor Jackson e a sua esposa pelo convite para estar aqui com vocês. Foi uma grande honra. Queria só fazer uma pequena retificação na minha família. Falta a filha mais velha que não veio. Ainda tenho mais uma com 23 anos. E então a Mariana não é a primogênita, é do meio. E há uma mais velha com 23 anos e que, vocês sabem, filhos com 23 anos já não gostam de andar com os pais. Então, não veio, ok? E como eu disse, é um grande privilégio, uma grande honra poder estar aqui. Pastor Jackson, esposa, muito obrigado a toda a liderança, a igreja, pela maneira tão hospitaleira e carinhosa como sempre nos recebem, desde ir buscar ao aeroporto. Não é? Aqui o pastor Adilson, sempre muito simpático, muito prestável. Muito obrigado a todos pela maneira tão simpática com que nos recebem. Amém? Amém. Nesta manhã eu queria falar, se o tema da minha mensagem é: toma um banho como o general Naamã. Toma um banho como o general Naamã. E queria ler de 2 de Reis, no capítulo 5, versículo 1 a 19. 2 de Reis, capítulo 5, versículo 1 a 19. E diz o seguinte: já está ali na Bíblia, gigante ali no ecrã. Ora, Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito,
porque por ele o Senhor dara livramento aos sírios. Era homem valente, porém leproso. Os sírios, numa das suas investidas, haviam levado presa da terra de Israel uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: oxalá que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, pois este o curaria da sua lepra. Então Naamã foi notificar o seu senhor, dizendo: assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Foi, pois, e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 siclos de ouro, 10 mudas de roupa. Também levou ao rei de Israel a carta que dizia: logo em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. Tendo o rei de Israel lido a carta, rasgou as suas vestes e disse: sou eu Deus que possa matar e vivificar, para que este envie a mim um homem, a fim de que eu o cure da sua lepra? Notai, peço-vos, e vede como ele anda buscando ocasião contra mim. Quando Eliseu, o homem de Deus, ouviu que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgastes as tuas vestes? Deixai-o vir ter comigo, e saberá que há profeta em Israel. Foi, pois, Naamã com os seus cavalos e com o seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Então este lhe mandou o mensageiro a dizer: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne tornará a ti, e ficarás purificado. Naamã, porém, indignado, retirou-se dizendo: eis que pensava eu, certamente ele sairá a ter comigo, pôr-se-á em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus, passará a sua mão sobre o lugar e curará o leproso. Não são porventura Amã e Farpar rios de Damasco melhor do que todas as águas de Israel? Não poderiam lavar nelas e ficar purificado? Assim se voltou e se retirou com indignação. Os seus servos, porém, chegaram-se a ele e lhe falaram, dizendo: meu pai, se o profeta te houvesse indicado alguma coisa difícil, porventura não a terias cumprido? Quanto mais dizendo-te: lava-te e ficarás purificado. Desceu ele, pois, e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou-se como a carne do menino, e ficou purificada. Então voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva. Chegando, pôs-se diante dele e disse: eis que agora sei que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Agora, pois, peço do teu servo, recebe um presente. Ele, porém, respondeu: vive o Senhor em cuja presença estou, que não o receberei. Naamã insistiu com ele para que o tomasse, mas ele recusou. Ao que disse Naamã: seja assim, contudo, dê-se a este teu servo terra que baste para carregar 2 mulas, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto, nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Nisto perdoa o Senhor ao teu servo, quando meu amo entrar na casa de Rimom para ali adorar, e ele se apoiar na minha mão, e eu também me tenha de encurvar na casa de Rimom. Quando assim me encurvar na casa de Rimom, nisto perdoa o Senhor ao teu servo. Eliseu lhe disse: vai em paz. Naamã era um general do exército da Síria. Era um homem importantíssimo na estrutura militar da Síria. Era o homem da confiança do rei da Síria. Era nele que o rei da Síria confiava a liderança de todos os exércitos invasores na expansão do reino da Síria. Ele era um general de alta patente, era um general de muita influência, era um general de grande craveira militar ao longo da história, e ele era como que a referência militar da Síria. Eu não sei se vocês já tiveram alguma vez ao pé de um general daqueles de alta patente, mas só de olhar para aquelas medalhas todas, aquilo mete respeito. E era assim que Naamã era um homem de grande respeito, um homem de grande importância. No entanto,
ele tinha um problema de saúde gravíssimo. Ele era leproso. E sabem, o problema da lepra não era só a questão da saúde, a questão física, era também a questão social, o estigma social associado a quem tinha lepra. Um leproso era alguém que não poderia ter contacto com as outras pessoas. Um leproso era alguém que as outras pessoas sempre se afastavam dele por causa não só do risco de contágio, como do próprio estigma social associado a isso. Não é por acaso que a Bíblia faz uma comparação entre lepra e pecado. Porquê? Porque a lepra tinha um estigma social de separação, de afastamento. As pessoas leprosas, quando entravam numa cidade, tinham que anunciar que elas eram leprosas para que as outras pessoas se pudessem afastar delas. E aqui temos um homem com uma grande importância, um homem de grande carreira militar, um homem de grande influência, mas que tinha este problema, esta doença chamada lepra. E apesar de toda a sua influência e apesar de toda a sua imagem que ele tinha como grande general na Síria, ele sofria deste estigma também, porque as pessoas, ao contrário do leproso normal, elas tinham aquele estigma em relação a ele, pensavam, mas não diziam, porque ele era um general. Mas ele sentia na pele, ele sentia na alma dele esse cuidado, esse preconceito que era normal na cultura da altura em relação a todas as pessoas que tinham lepra, tinham um grande estigma social. E como é normal, Naamã, ele tinha um grande desejo de ser curado. Não só pela questão física, mas para se ver livre, de uma vez por todas, desta questão social, desta desconfiança das pessoas, deste receio das pessoas de terem receio de estar ao pé dele. Imagine um general que liderava exércitos, ele tinha que estar ao pé das pessoas, ele tinha que estar ao pé dos seus outros oficiais, e ele sentia aquele receio das pessoas estarem ao pé dele por causa do estigma social da doença da lepra. Então ele tinha este desejo normal, como qualquer pessoa que tem uma doença incurável tem um desejo de que se descubra a cura, qualquer coisa. Ele tinha este desejo não só pela doença, mas também pelo estigma social, a dor que ele sentia na sua alma de perceber que as pessoas o punham um pouco de lado nos seus relacionamentos por causa do estigma social. Então ele tinha este desejo de ser curado também pela ferida na alma que esta doença lhe trazia. E numa das suas muitas batalhas, diz a passagem que nós lemos, numa das suas muitas batalhas, numa invasão que ele fez a Israel, Naamã liderou o exército que invadiu Israel e trouxe, como era hábito, trouxe cativo uma série de pessoas. E entre essas pessoas trouxe uma menina que servia na sua casa, era tipo empregada, era serva da sua mulher, da sua esposa. E como ela era serva e vivia na sua casa, ela conhecia aquilo que se passava, ela conhecia a dor de Naamã. Naamã tinha uma imagem pública de um grande general, de alguém, não é como um general, alguém impenetrável, alguém que não se deixa abalar por nada, alguém forte, alguém que não se deixa abater por nada. Mas em casa ele partilhava com certeza com a sua mulher, com a sua família, acerca desta dor e desta mágoa que ele tinha, da doença da lepra. E aquela menina tinha contacto também com este lado mais humano da vida de Naamã. E quando ela percebeu que aquilo era uma coisa que perturbava Naamã, ela chegou ao pé da sua senhora e disse: olha, quem me dera que o senhor, que o general, o senhor general Naamã, ele conhecesse um profeta que há lá na minha terra de Israel, que eu tenho a certeza, se ele o conhecesse, ele iria ser curado. E vocês sabem, qualquer pessoa quando tem uma necessidade, qualquer pessoa quando tem alguma coisa que gostava mesmo que ficasse resolvida na sua vida, a tendência é acreditar em qualquer coisa. É por isso que muitas vezes as pessoas em grande necessidade são pessoas abertas a tudo, abertas, não é, a todas as coisas, porque elas querem ajuda, elas querem ver-se livre daquela situação. E sabem, apesar de ter sido uma escrava a dizer aquilo, a mulher viu ali uma oportunidade e falou com o seu marido Naamã e disse: olha, sabes que esta menina que serve aqui na nossa casa diz que há um profeta de Israel que pode
fazer alguma coisa por ti? Pode curar. E Naamã disse, olha, como é que nós podemos fazer? Olha, eu vou falar com o rei da Síria, a ver se ele consegue um contacto lá, para ver se eu consigo lá ir e ver o que é que ele pode fazer por mim. O que é que ele pode fazer por mim? Olha, deixa-me tentar. Pior não vou ficar, de leproso já não passo, então vou ver o que é que ele pode fazer por mim. E assim foi ter com o rei da Síria e disse, olha, será que tu podias, eu não sei se tem aqui esta expressão, como se diz quando a gente pede um favor a alguém, lá em Portugal tem a expressão uma cunha, pôr uma, olha, faz-me esse favor, podes ir, dá uma mãozinha, podes dar aí uma mãozinha. E ele disse, com certeza, eu vou dar uma mãozinha, eu vou escrever uma carta ao rei de Israel a dizer que o meu general principal quer ter um encontro com o profeta, porque ele tem uma doença. Eu vou ser sincero com ele, eu vou dizer, olha, o meu general principal, não é, o chefe maior das forças armadas da Síria, ele tem uma doença que é a lepra. E nós ouvimos dizer que há um profeta, será que tu podias encaminhar este general para ter um encontro com esse profeta, etc. É assim que se faz quando nós conhecemos um amigo e temos um amigo perto de nós e a gente pede um favor a outro amigo para o nosso amigo, não é? Olha, tenho aqui um amigo, será que tu podias receber? Será que tu podias ajudar? E assim foi. E ele escreveu esta carta ao congénero de Israel e ele mandou essa carta para o rei de Israel, ok? Disse, olha, se puderes fazer alguma coisa, por ele faz. Mas diz a palavra de Deus que quando o rei de Israel recebeu a carta do rei da Síria, olha o que é que a Bíblia diz que aconteceu. Tendo o rei de Israel lido a carta, rasgou as suas vestes. E sabem, rasgar as vestes na cultura judaica era um símbolo de indignação. Quando a pessoa se sentia indignada, rasgava as vestes. E foi isso que ele sentiu-se indignado, sentiu-se gozado com esta carta e disse: sou eu Deus para que possa matar e vivificar, para que este envie a mim um homem a fim de que eu cure da sua lepra? Agora reparem, notai, peço, e vede como ele anda buscando ocasião contra mim. Olha, o que é que o rei de Israel interpretou? O rei de Israel tinha sido invadido pelo rei da Síria. Tanto é que a menina que estava na casa do general Naamã era de Israel, uma das suas muitas investidas contra Israel, trouxe esta menina. Agora, o invadido recebe uma carta do invasor a pedir ajuda. Não é normal. E quando o invadido recebe a carta do invasor, ele olha para a carta e pensa assim: há aqui uma segunda intenção. Ele quer outra coisa. E diz a Bíblia: veja como é que ele anda buscando ocasião contra mim, como é que ele estava a tentar apanhar. E está aqui segundas intenções. Ou seja, o rei de Israel, por causa da sua experiência de ser invadido, de ter sido abusado pelo exército da Síria, por causa da sua experiência de ser oprimido pelas invasões da Síria, lideradas pelo general, mandadas pelo rei, que agora lhe manda uma carta a pedir ajuda para o general que liderou as invasões. É lá. Isto anda aqui qualquer coisa. Em Portugal nós temos uma expressão: aqui há gato. Aqui há qualquer segunda intenção, há alguma coisa na manga. E ele rasgou as vestes, sentiu-se gozado. Ele deve pensar que eu sou um palermo, deve pensar que eu sou um bobo. O que é que ele pensa que eu sou? Ele pensa que eu sou Deus, que eu posso fazer. Ele anda aqui a buscar alguma ocasião contra mim. Quando alguém é maltratado, quando alguém é ferido, quando alguém é enganado, normalmente reage desconfiado. Quando nós somos magoados, feridos e enganados, a nossa tendência é, a partir daí, olharmos para todas as coisas da nossa vida com esses óculos.
Fomos feridos, fomos magoados, e mesmo que alguém queira fazer alguma coisa boa em relação a nós sempre vamos interpretar como uma coisa má, porque colocamos umas lentes fruto das feridas e das mágoas e dos enganos e das desilusões e das decepções e de tudo isso que nós temos sofrido na nossa vida. Pessoas feridas veem sempre segundo as intenções dos outros, interpretam todas as ações dos outros pelos óculos das feridas que têm dos ressentimentos e das mágoas. Eu quero dizer, é a maneira mais miserável de viver a vida, é viver uma vida ressentida e uma vida com os óculos das nossas feridas. Todos nós que estamos aqui, todos, já fomos enganados, já fomos feridos, já fomos desiludidos, mas também já enganamos, também já desiludimos e também já ferimos alguém, ou não? Todos nós temos essas feridas, temos essas cicatrizes na nossa alma de desilusões que tivemos, de mágoas que tivemos, de feridas por coisas que não resultaram, alguém que nos enganou, alguém que nos deixou ficar mal, alguém que nos deixou na mão, não é? E todos nós temos. Agora, a decisão é: será que eu vou viver a minha vida com esses óculos e tudo vou interpretar à luz daquilo que aconteceu e das feridas da minha alma, ou eu vou deixar que isso seja curado e continuar a ter uma vida em que eu vou acreditar que ainda há pessoas boas, eu vou acreditar que ainda há pessoas que me querem ajudar, eu vou acreditar que ainda há futuro para mim, eu vou acreditar que nem tudo aquilo que vem à minha vida tem uma segunda intenção de me magoar, de me afastar, de me mandar abaixo. E foi isto que aconteceu com este rei. Ele estava tão ferido, ele estava tão... como se nós temos uma expressão que diz assim: gato escaldado de água fria tem medo. Ele estava tão escaldado das invasões, ele disse: não, isto é mais uma das dele para nos virem saquear alguma coisa. E então, uma carta que foi escrita, porque a intenção do rei da Síria, porque a Bíblia nos mostra, era boa. Não tinha nada, era, se puderem ajudar o general Naamã, ótimo. Mas o rei de Israel, ele interpretou de outra maneira. De outra maneira. E há aqui uma grande lição para todos nós. Não vamos viver a nossa vida de acordo com as nossas mágoas, com as nossas feridas, que todos temos, que todos vamos ter. É a maneira mais miserável de viver a vida, é viver uma vida desconfiada. É viver sempre na desconfiança. Quando alguém chega ao pé de nós e estende a mão, a gente pergunta: mas qual é a intenção que está por detrás? E há pessoas que veem sempre segundo as intenções em tudo e que não se deixam nunca ajudar. Mas eu oro a Deus para que, se nesta manhã nós estamos aqui e temos alguma ferida, ou fomos magoados, ou fomos feridos, ou desiludidos, e há tantas vezes, às vezes, pessoas que ficam desiludidas, às vezes até na igreja, as pessoas ficam desiludidas, esperavam isto, esperavam aquilo, uma pessoa que eles esperavam alguma coisa, não fez qualquer coisa. A nossa tendência depois dizer é ver todas as coisas da nossa vida com esses óculos. E quando as pessoas às vezes dizem assim: eu já fui desiludido na igreja, eu nunca mais vou acreditar em ninguém, eu nunca mais vou acreditar em nenhum líder, eu nunca mais vou acreditar em igreja nenhuma, porque aquela experiência eu fui enganado. Mas deixa-me dizer que essa é uma maneira miserável de viver a vida, e nós podemos perder muita coisa por vermos todas as coisas com os mesmos óculos. E talvez nesta manhã estejam aqui pessoas que já foram enganadas, já foram feridas, e que puseram tipo uma tranca na vossa vida a dizer assim: eu nunca mais vou acreditar em nada, eu nunca mais vou acreditar em ninguém, eu nunca mais vou deixar que ninguém se chegue ao pé de mim, eu nunca mais vou me deixar ajudar ou abrir a minha vida para mais ninguém. Mas deixa-me dizer que muitas vezes essa postura, fruto de uma ferida, vai impedir que coisas novas e boas aconteçam nas nossas vidas. Quantas pessoas, tantas vezes isso acontece. Mas a Bíblia diz que quando o profeta Eliseu ouviu acerca disso, ele reagiu de maneira diferente. E ele disse assim: ei, ó rei, porquê é que tu estás a reagir assim? Deixa lá o homem vir ter comigo, deixa lá o general vir ter comigo, deixa eu vir. Viu uma oportunidade onde o rei viu uma malandrice. O profeta viu uma oportunidade onde o rei viu uma malandrice. E deixe-me dizer uma coisa: nós precisamos de verdadeiros profetas na nossa vida que possam ver oportunidades para nós onde nós muitas vezes vemos uma malandrice, ou uma ratoeira, ou uma armadilha. E é tão importante
nós não vemos a nossa vida com os óculos, com as lentes das nossas feridas ou da bagagem do nosso passado. Sabe, o nosso passado tem, o nosso percurso, o nosso passado tem sempre uma bagagem. Nós colocamos dentro da mala que carregamos connosco as nossas memórias, as nossas lembranças, tudo isso, não é? E a nossa vida é feita de todo esse conjunto de memórias, de experiências do nosso passado. Mas há coisas que nós temos que decidir que não podem governar mais a nossa vida. Eu não posso deixar que o meu futuro seja influenciado por uma má experiência do meu passado. Eu não posso deixar que o meu passado, por muita má experiência que eu tenho, ele determine aquilo que eu vou ser no futuro. E nós precisamos de um profeta como Eliseu que diga: Ei, está na altura de tu deixares que as mágoas e as feridas do passado te impeçam numa vida nova no futuro. E foi isso que o profeta Eliseu fez. Disse: olha, quem sabe que em vez de estar aqui uma malandrice, não está aqui uma grande oportunidade. Quem sabe se em vez de estar aqui alguma coisa escondida com má intenção, não está aqui alguma coisa de Deus para bem do nosso povo também. Quem sabe que aquilo que Deus está a trazer a ti hoje, e que muitas vezes nós pensamos, ou tu pensas: eu não vou acreditar mais, eu não vou abrir a minha vida mais, eu não vou confiar mais em ninguém, eu não vou confiar mais em igreja nenhuma, eu não vou confiar mais em pessoa nenhuma, eu não vou acreditar mais, eu não vou, porque eu fui enganado, eu fui desiludido. Quem sabe que essa oportunidade que está a chegar à tua vida não é algo para que a tua vida possa crescer e ir mais longe? Diz a palavra de Deus no versículo 8, quando Eliseu, o homem de Deus, ouviu que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Por que é que ficaste indignado? Deixa-o vir ter comigo, e ele saberá que há profeta em Israel. Pessoas feridas sempre veem segundas intenções, sempre veem mensagens subliminares, sempre veem malandrice na ação dos outros. Mas pessoas curadas, seguras de si, com o seu mundo interior em ordem, são mais eficazes em reconhecer oportunidades. Muitas vezes há pessoas que dizem assim: eu não tenho oportunidades na vida. Sabem? A maior parte dessas pessoas não é que não tenham oportunidades na vida, eles estão tão magoados e tão feridos que eles não conseguem reconhecer oportunidades na vida. Oportunidades, elas vêm a todas as pessoas. O problema das oportunidades não é se elas vêm ou não vêm. Elas vêm a todas as pessoas. O problema das oportunidades é se nós aprendemos a reconhecê-las ou não. Porque elas nem sempre vêm da forma como nós esperamos. Elas nem sempre vêm dos lugares onde nós esperamos. Elas nem sempre vêm das pessoas que nós esperamos. Elas nem sempre vêm com o formato que nós esperamos. Elas nem sempre vêm com a imagem que nós esperamos. Elas nem sempre vêm com a forma que nós esperamos. Nós temos que aprender a reconhecer oportunidades. Reconhecer é a habilidade de ver aquilo que não é visível à primeira vista. Reconhecer. Vocês sabem que aqueles dois discípulos a caminho de Emaús iam com Jesus ao seu lado e eles não reconheceram Jesus. Porque eles estavam tão feridos, eles estavam tão desiludidos, eles estavam tão em baixo porque o seu mestre tinha sido crucificado que eles não eram capazes de reconhecer que ele estava ali outra vez. Porquê? Porque a sua mágoa, a sua desilusão era tão grande que lhes fechou os olhos. E na nossa vida, às vezes, as nossas mágoas e desilusões são tão grandes que nós deixamos de reconhecer oportunidades. Oportunidades, a gente não pode dizer: elas deixaram de vir à nossa vida. Não. Se tu dizes que oportunidades deixaram de vir à tua vida, é sinal que tu deixaste de reconhecê-las. E nós temos que perceber o que é que eu preciso de mudar em mim para voltar a ver as oportunidades que Deus está a trazer à minha vida. Porque Deus não cessa de trazer oportunidades. A mão de Deus não está encolhida. A mão de Deus está estendida para nós. Se é porque eu não reconheço, eu não consigo reconhecer, eu não consigo ver. Por causa das lentes, das feridas, e a gente não consegue. Às vezes a mágoa é tão grande, a desilusão é tão grande, que a gente deixa de conhecer ou de reconhecer. E a diferença entre uma pessoa ferida e uma pessoa curada tem a ver com aquilo que ela é capaz de reconhecer. Porque o rei de Israel, que sofreu na pele a invasão da Síria, era igual ao profeta de Israel, que também sofreu na pele a invasão da mesma Síria. Só que o rei deixou que essa mágoa começasse a dominar toda a visão que ele tinha da vida, e o profeta não deixou que essa mágoa dominasse
a sua vida. E aonde um viu malandrice, o outro olhou para a mesma coisa e viu uma oportunidade. Vocês sabem que é possível duas pessoas olharem para a mesma coisa e tirarem conclusões diferentes? É possível duas pessoas olharem para a mesma coisa e tirarem conclusões diferentes? Aquilo que determina a nossa vida não é aquilo que nós olhamos, é as conclusões que nós tiramos daquilo que nós olhamos. É isso que determina o nosso percurso. Porque se eu olho para uma coisa e tiro uma conclusão, eu vou numa direção. Se eu olho para a mesma coisa e tiro outra conclusão, eu vou noutra direção. Então, aquilo que é importante não é Deus mudar as coisas que vêm à nossa vida, mas é Deus mudar a visão das coisas que vêm à nossa vida. Porque muitas vezes nós pedimos a Deus para mudar as coisas que vêm à nossa vida. Oh Deus, não mandes mais isto, oh Deus, manda aquilo, oh Deus, traz isto à minha vida. Mas sabem, aquilo que determina não é as coisas que vêm à nossa vida, é a visão que nós temos das coisas que vêm à nossa vida, porque elas determinam as conclusões que nós tiramos. E a prova está aqui, a mesma coisa que veio ao rei foi a mesma coisa que veio ao profeta. Um interpretou de uma maneira, o outro interpretou de outra maneira. Enquanto o rei disse, o rei oraria ao Deus da seguinte maneira: ó Deus, livra-nos deste malandro que ele não venha. Eliseu oraria de outra maneira: ó Deus, manda, porque isto é uma oportunidade. Então, o que determina o nosso futuro não são as coisas que vêm à nossa vida, é a perspectiva com que nós olhamos as coisas que vêm à nossa vida. Porque as coisas vêm à vida de todos. Deus não é um Deus que está a determinar: agora vai isto à tua vida, agora vai aquilo à tua vida, agora vai isto à vida daquilo. Não. O sol quando nasce, nasce para todos. A chuva quando cai, molha a todos. Somos nós que tomamos as decisões. Se levamos o chapéu de chuva ou não levamos o chapéu de chuva, se levamos um casaco com carapuça. Ou seja, o efeito da chuva em nós já é determinado por nós. Agora que a chuva vem para todos, vem para todos. Eu não posso dizer: ó Deus, quando eu passar, no intervalo onde eu passo, não cai a chuva, porque eu não me quero molhar. Diz assim: mas tu podes andar à chuva e não te molhares. Põe um casaco impermeável. Vocês estão a entender? Tem a ver com a perspectiva. Duas pessoas olharam para a mesma coisa e tiraram conclusões diferentes. Duas pessoas olharam para a mesma coisa e obtiveram resultados diferentes. Então, a grande lição é: aquilo que determina o nosso futuro não é aquilo que vem à nossa vida, é a maneira como nós olhamos para as coisas que vêm à nossa vida. E eu oro a Deus para que nós sejamos sempre pessoas curadas das nossas mágoas. Todos temos, curadas de maneira a que possamos olhar para as coisas como oportunidades e não como ameaças. Porque às vezes há coisas que até podem ter um aspecto ameaçador, mas elas podem ser uma ameaça para nós. É por isso que a Bíblia diz que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. A Bíblia não diz que todas as coisas são boas, pois não? Diz que todas as coisas contribuem para o bem. Não diz que são boas, contribuem. Então pode haver coisas com uma aparência má e que podem contribuir para o bem. Depende da maneira como nós encaramos as coisas. Todo homem que se preza gosta de ter o remote control na mão. Não sei como é que o pastor Jacques para decidir o que é que se vê. E nós temos uma capacidade de ver 40 canais ao mesmo tempo, sempre a passar. É verdade, não é? E não assistir nada. Mas é um bom programa estar ali a ver. E eu gostava de ter um comando também que determinasse à distância as coisas que vêm à minha vida. Se eu visse uma doença a vir ali a 20 dias de distância, poder switch off, pagar. Se eu visse um problema financeiro a vir, desligar. Mas nós não temos nenhum comando que controla as coisas que vêm à nossa vida. Ou seja, eu e tu, nós não controlamos nada daquilo que vem à nossa vida. Nada. Mas nós podemos controlar uma coisa, é a visão que temos dessas coisas que vêm à nossa vida. Aí nós já podemos controlar. Por isso que a Bíblia diz que aquilo que contamina o homem não é o que entra, mas é o que sai. O que contamina o homem não é aquilo que vem à vida dele,
é a resposta que ele dá àquilo que vem à vida dele. É isso que contamina. E esta é uma história fantástica para isso. Pessoas feridas esbanjam oportunidades, destroem relacionamentos, estão sempre a tentar descobrir segundo as intenções em tudo. No fundo, não são livres. As marcas das feridas passadas são os óculos com que elas veem tudo na vida. Devemos deixar que Deus cure de uma vez por todas as nossas feridas e sermos verdadeiramente livres. Não rejeites as pessoas que se chegam a ti. Podes ter sido magoado, mas nem toda a gente te quer e te vai magoar. Deus usa as pessoas para nos ajudar, para nos consolar, para nos curar. O rei, magoado, viu uma maluquice. O profeta viu uma oportunidade. A mesma coisa. Amém? Então diz a Bíblia que o general Naamã finalmente teve ordem de partida. O profeta convenceu o rei e disse: olha, manda lá vir o general, deixa-me ter comigo, não tenhas medo, olha, quem sabe há aqui uma oportunidade. E diz a palavra de Deus que veio pois Naamã com os seus cavalos e com o seu carro e parou à porta da casa de Eliseu. Veio como? Não é toda a sua comitiva, não é? Vai ter uma limusine com os carros dos seguranças à frente e atrás, como um bom general que se preze, não é? E veio comitiva toda e diz que parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu, o profeta, mandou-lhe um mensageiro a dizer: vai, lava-te 7 vezes no Jordão e a tua carne tornará a ti e ficarás purificado. Naamã, porém, indignado, retirou-se dizendo: eis que pensava eu, certamente ele sairá ter comigo. Ele já estava a fazer o filme todo, como iria ser. Pensou: vou chegar lá, minha limusine, os seguranças saem, abrem a porta, a passadeira estende-se e está o Naamã, e está o Eliseu à porta, à minha espera, com as mãos no ar, uma auréola, e eu saio, e ele vai ter comigo, ele vai pôr a mão sobre a minha doença, e ali num espetáculo tipo Hollywood, eu vou ficar ali curado, e toda a gente, os meus seguranças, os meus generais à minha volta, todos vão ver, não é? Como é que o senhor general Naamã vai ser curado. Ele tinha este sonho, ele imaginava, que é normal, uma pessoa imaginar como é que vai ser o meu encontro com o profeta. Vou fazer aqui uma coisa mesmo de alto nível. Isto não vai ser assim uma cura reles qualquer. Isto vai ser uma cura, mas uma cura que vai passar no noticiário da noite. Isto vai ter luzes e isto vai ser uma coisa exponencial. Isto vai ser notícia na primeira página do jornal. Vamos fazer aqui uma coisa como deve ser. Ele tinha este pensamento. Quando ele chegou à porta, nem o profeta o recebeu. Mandou um mensageiro, tipo: olha, vai lá dizer ao general isto assim. E ele diz que ele retirou-se indignado. Não são porventura dizer: vem-me mandar tomar banho. Imaginem o que é. O general chega lá e sabem que no protocolo de Estado, existe uma regra no protocolo que cada pessoa, consoante o seu nível de responsabilidade, deve ser recebido noutro país pela mesma pessoa do mesmo nível de responsabilidade. Se o primeiro-ministro português visitar o Reino Unido, deve ser recebido pelo primeiro-ministro do Reino Unido. Se o ministro dos Negócios Estrangeiros de Portugal visitar, deve ser recebido. É uma questão de protocolo. E o profeta quebrou o protocolo. O profeta mandou um mensageiro. E o senhor general sai do carro e tem um mensageiro, tipo um homem, um moço de recados. E chega ao pé dele e diz assim: olha, general, o profeta manda dizer para isto tomar banho. Está ali o Rio Jordão, diz para lá ires e tu lavares 7 vezes que a coisa fica resolvida. Imaginem o general: espera aí, eu não sou uma pessoa qualquer. O que é isto? Então manda. Ele nem se digna a vir à porta receber. Ele nem se dá o trabalho de me vir receber pessoalmente. Fica lá fechado em casa e manda um mensageiro qualquer. Mas ele pensa que eu sou quem?
por cima manda-me tomar banho. Eu sou algum porco, mal cheiroso, 7 vezes. No Rio, olha, então eu venho da Síria e diz a Bíblia que ele trouxe presentes. Diz que trouxe comida, trouxe roupa, não é? Um ato de generosidade, trouxe uma série de coisas. E ele nem recebe isto. E manda. E venho eu com isto tudo para ir tomar banho ao Rio Jordão. E a Bíblia diz, para isso tomava banho nos rios lá da Síria, que são bem melhores do que os rios aqui de Israel. Era a mesma coisa mandar-me à Inglaterra para vir à praia. Ninguém vem de Portugal para a Inglaterra para ir à praia. Alguém concorda comigo? Só se for vir à praia, pastor Jackson, então é melhor lá isto ter comigo, que é melhor lá. E foi isso que ele pensou, mas o que é isto? E lembrem-se, ele era leproso e na cabeça dele começou logo, pois, nem o profeta quer ter contato comigo. Nem o profeta quer tocar-me. Manda ao mensageiro. Se pegar, pega ao mensageiro. E então pensou. Ou pensou que não. Se pegar, pega ao mensageiro. Vejam bem que nem o profeta quer nada comigo. O estigma social, a ferida na alma, a falar logo. Porque o que o magoou não foi tanto o remédio para a cura, foi tudo em volta. Foi ele sentir-se desrespeitado, não honrado e mais uma vez rejeitado. O profeta deve estar ali a espreitar pelo buraco da fechadura e mandar lá o mensageiro. Diz: olha, eu era leproso, manda, vai lá tu e diz, ele se lavou. E ele magoou-se de tal maneira, caiu tão mal a Naamã. O seu orgulho ficou ferido, ele sentiu mais uma vez, sabem o quê? A rejeição de alguém que se sentia sempre rejeitado. E mais uma vez ele olhou pelos óculos da religião. Pronto, mais uma vez, cá está. Já me estão a pôr de lado. Um leproso sentia a rejeição na pele, ele sabia o que era a rejeição. Além disso, ele não era um homem qualquer, era uma pessoa muito importante. Ele não se sentiu tratado com a honra que ele achava que devia de ser tratado. Sentiu que havia ali rejeição do profeta. Vocês nunca tiveram uma situação que acharam que não nos trataram com a honra que deviam ser tratados? Quantas pessoas não sentem isso? Ou não me deram as oportunidades que eu acho que eu devia ter, não fizeram aquilo que eu acho que deviam fazer, não agiram comigo da maneira como eu acho que merecia que agissem comigo. E foi assim que ele se sentiu. No fundo, ele veio para ser curado da lepra, mas a ferida que o estava a magoar mais não era a lepra. A ferida que o estava a magoar mais era o seu orgulho e a rejeição. E havia um objetivo de Deus bem maior do que curar este general simplesmente da lepra. Deus queria curá-lo também de todas as feridas que esta doença tinha feito na sua alma. Ou seja, o profeta não tinha apenas um objetivo de curar apenas o seu corpo. Deus tinha também um objetivo de curar a sua alma. E estava a mexer naquilo que mais lhe estava a doer, para ele perceber qual era também o seu problema. Quantas vezes sentimos que não nos tratam como deveríamos ser tratados, que não nos dão as oportunidades que achamos que deveríamos ter, que os outros devem ter alguma coisa contra nós. E viramos costas às coisas, fugimos e ficamos indignados, porque a palavra de Deus diz que ele saiu daquele lugar indignado. Virou costas indignado e diz: eu vou-me embora, eu não estou para isto é que era amor, tenho vindo assim, então ele pensa que eu sou o quê, pá? Ele acha que eu sou, então eu sou um general, então eu sou recebido assim, agora manda-me este moleque de ter comigo, o que é isto? Só trago eu aqui esta gente toda, trago aqui os carros todos e os de seguranças e isto e aquilo, e um caminhão cheio de presentes e de roupas e não sei o quê, e ele manda-me tomar banho. Imaginem o que é vocês irem ter com um profeta. E quando nós vamos ter com um profeta, nós estamos sempre à espera de alguma palavra, menos aquela vai tomar banho. Ninguém espera, vai tomar banho. Não se diz a ninguém, vai tomar banho. Ele estava à espera de outra coisa qualquer. Ele tinha já imaginado, ele tinha tudo na cabeça dele, ele tinha sonhado como é que seria este encontro. Ele disse: olha, ele sairá ter comigo,
pôr-se-á em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus, passará a sua mão sobre o lugar e curará o leproso. Eles já tinham o filme todo feito. Só que o filme saiu furado. Ele pensou, vou chegar lá, o profeta vai se pôr em pé, vai ter uma veste especial, com certeza. Ele vai fazer uma oração daquela, mas não é uma oração qualquer, vai ser uma oração para um general. Ele vai passar a mão e eu vou ficar ali curado instantaneamente. O seu sonho saiu completamente frustrado. O seu sonho saiu completamente furado. O que é que nós fazemos quando os nossos sonhos saem frustrados ou furados? Viramos costas com indignação? É o que eu fiz. O sonho não se cumpriu. Viro costas e vão embora. O seu sonho estava baseado no seu ego e acabou com muita frustração. Porque aquilo que ele estava à procura era de alguma maneira uma compensação ou um massajar do seu ego. Este vai-me dar importância. Este não é só a cura, é a maneira como ele vai fazer a cura. Ele vai-me fazer sentir que eu sou importante. E foi isso que o magoou. Não houve resistência ao facto de Naamã ser curado, mas sim ao facto de ele ambicionar que a cura da sua lepra fosse uma oportunidade para massajar o seu ego ferido pela doença. E quando o nosso ego está ferido, nós ambicionamos sempre algo em que ele seja exaltado. E tantas pessoas têm sonhos e têm projetos, mas muitas vezes são baseados num ego que precisa de ser massajado. Mas diz a palavra de Deus que o profeta mandou ir tomar banho. E sabem, muitas vezes nós precisamos de tomar um banho como o general Naamã. Muitas vezes nós precisamos de uma palavra também para tomarmos um banho como o general Naamã e não vivermos de acordo com as nossas feridas e com as nossas desilusões dos nossos sonhos. Muitas vezes isso pode um sonho onde eu isto, um sonho onde eu aquilo, um sonho onde eu faço um sonho onde eu apareço, um sonho onde eu... Muitas vezes é baseado no ego e Deus muitas vezes resiste, porque a Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos e dá graça aos humildes. Diz 1 Pedro 5,5: semelhantemente vós os mais moços sendo sujeitos aos mais velhos e cingivos todos de humildade uns para com os outros, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Então, ele veio para ser curado da lepra, mas Deus estava a querer curá-lo da lepra e das suas feridas interiores, que estavam a condicionar toda a visão que ele tinha da vida. E ele ia se retirar com indignação, ia estabelecer um conflito, ele ia ficar ofendido mais uma vez, quando o objetivo de Deus era curá-lo de todas as coisas. Vamos deixar Deus curar o nosso coração e nunca vamos acabar nada com a indignação. A Bíblia diz que ele foi-se embora com a indignação. Nunca acabes nada na tua vida com a indignação. Se o que tiveres que acabar, acaba em paz. Nunca acabes nada com a indignação. Acabar coisas com a indignação não é bom. O que tiveres que acabar, acaba em paz. Não acabes uma conversa, uma ligação, um emprego, um negócio, mesmo que tenhas razões para isso, nunca acabes uma coisa dessas com indignação. Quando tiveres que acabar o que quer que seja, acaba em paz. E ele estava a acabar isto em indignação, e isto iria prejudicá-lo, e iria continuar leproso, e se nós acabarmos com a indignação, o que quer que seja, isso vai continuar a afetar a nossa vida. Por isso é que há pessoas que ainda hoje falam de coisas de há 20 anos atrás, e de há 10 anos atrás, que eu tive isto e aquilo, mas fizeram, ou seja, não acabaram em paz, acabaram com a indignação, e a indignação acompanha o resto das suas vidas. Se é para acabar alguma coisa, acaba em paz, que é para não falarmos mais no assunto, está enterrado, foi em paz. Ok? Mas a Bíblia diz que as pessoas que foram com o general Naamã, os súbditos dele, tiveram um papel muito importante. Amigos e inimigos do orgulho. Diz a palavra de Deus que os seus servos, porém, chegaram-se a ele e falaram dizendo: meu pai,
Se o profeta te tivesse indicado alguma coisa difícil, porventura não a terias cumprido. Quanto mais dizendo dele, lava-te e ficarás purificado. Ou seja, as pessoas a chamar a atenção, olha, o que é mais importante? Não é seres curado. Não é para isso que vieste cá. Se ele te diz para isto, tomar banho, vai tomar banho. Se ele tivesse pedido para fazer uma coisa complicada, não é? Se calhar tu fazias. Como foi uma coisa simples, desvalorizaste. Porque era tipo de tomar banho. Às vezes nós pensamos que a maneira de Deus chegar à nossa vida é sempre uma maneira complicada, ou assim muito espetacular, que vem anjos e arcanjos e serafins e querubins e outros quinhos e com asas e com espadas e que aparecem de noite e a brilhar no escuro, e muitas vezes Deus aparece da maneira mais simples e nós rejeitamos. E os amigos estavam a dizer, ei, se ele tivesse pedido uma coisa complicada tu não farias. Eu sei que ninguém manda um general tomar banho, mas vai tomar banho, pá. Se ele mandou, vai. Às vezes nós rejeitamos aquilo que é simples, rejeitamos aquilo que não tem um formato assim tão espiritual, tão sobrenatural. E quando rejeitamos as coisas mais simples, às vezes estamos a rejeitar mudanças significativas na nossa vida. Deus nem sempre aparece numa sarça ardente. Às vezes Deus aparece como um moço, um empregado de um profeta a mandar-nos tomar banho. Mas é Deus, não é mesmo? Vocês estão entendendo o que eu estou a dizer? E os amigos estavam a chamar a atenção. Disse, olha, e sabem, confrontar um general não é uma coisa fácil. Porque se há alguém que percebe a hierarquia, são os militares. E ordem de general não se questiona. Ou para questionares uma ordem do general, tens que ter uma boa argumentação. Senão corres o risco, hoje em dia, de levares um processo disciplinar, naquela altura de levares um processo decapitado, não é? Mas eles tiveram a coragem e disseram a ele, olha, faz lá, olha o que interessa. É que não interessa se é no Rio Jordão, se é no Rio Tamisa, se é no Rio, não interessa. Faz o que ele te diz. Nós viemos contigo porque nós queremos te ver bem, nós queremos te ver curado. Não te vás embora indignado, não vires as costas. Se eu tivesse feito uma coisa assim muito espetacular, se eu tivesse aparecido a brilhar no escuro com uma espada do Darth Vader da Guerra das Estrelas, agora mandou o moço, não, já faz lá isso. Isso é o mais importante. A Bíblia diz que os seus servos o chamaram à razão e o fizeram refletir que ele estava a reagir mal. Sabem, para muitas pessoas os verdadeiros amigos são aqueles que ainda põem mais lenha na fogueira. Pois é, malandro, profeta. Aquele deve ser profeta, mas é lá na terra dele. Um profeta nunca faz isto a um general. Então viemos nós contigo aqui e ele trata-te assim, meu general. Fogo na casa dele já. Estamos aqui contigo. Quantos são? Quando é preciso matar quantos? Bora lá. Não. Para eles aprenderem que não se trata assim o general da mão. Nós estamos contigo aqui. Dá cabo deles. E às vezes pensamos que esses são os nossos grandes amigos, aqueles que dão sempre palmadas nas costas e dizem sempre, sim, senhor, vai. Há aquelas pessoas que dizem, eu sou muito teu amigo daquela pessoa, eu estou com ela, olha, eu estou contigo sempre, eu vou-te apoiar em tudo. Se alguém te apoia em tudo, não é teu amigo. Porque no dia em que tu estiveres a caminhar para um abismo, se ele te apoiar, ele não é teu amigo. O verdadeiro amigo é aquele que apoia quando é importante para o nosso futuro, mas é aquele que também nos chama a atenção quando vê que a nossa vida está em risco. E muitas vezes nós desenvolvemos um conceito de amizade em que amigo é aquele que me apoia em tudo. Se alguém me chama à razão, não é meu amigo. Mas os verdadeiros amigos são aqueles que muitas vezes também nos chamam à razão. E dizem, olha, não faças isso. Quantos amigos nós temos desses na nossa vida? Ou será que nós só queremos pessoas para meterem ainda mais lenha na fogueira? Para ainda nos atiçarem mais, às vezes, na nossa indignação? É bom ter no nosso círculo de amigos pessoas que nos amam de tal maneira que nos salvem de nós mesmos. É bom ter no nosso círculo de amigos pessoas que não incendeiem ainda mais o nosso ego, mas que nos chamem à razão e amor.
Se no teu círculo de amigos só tens pessoas que te apoiam em tudo, então tu não tens verdadeiros amigos. É bom termos pessoas à nossa volta que nos livrem do nosso orgulho, das nossas decisões estúpidas, das nossas reações intempestivas, mas que hipotecam o nosso futuro. Se o general se fosse embora indignado, ele tinha morrido leproso. Indignado, cheio da razão dele, mas morreu leproso. Mas porque houve amigos que tiveram a coragem de o chamar à razão, ele saiu de lá curado da sua lepra e curado da sua alma. Amém? Saiu de lá curado da sua lepra e curado da sua alma. O que é que eu quero deixar com vocês nesta manhã, bem claro? Todos nós temos feridas do nosso passado, todos. Todos nós tivemos desilusões e temos e iremos continuar a ter, assim diz o Senhor. Faz parte da vida. Mágoas, feridas, todos nós temos. Mas Deus quer curar as nossas feridas, que podem estragar o nosso futuro. Porque elas vão determinar a visão que a gente tem das coisas. E há pessoas que vivem a sua vida constantemente desconfiados, feridos. Alguém que lhes quer dar uma festa, elas pensam que querem dar um tapa. Porquê? Por causa da visão que elas têm da vida. Toma hoje a decisão de não viveres ferido, de voltar a acreditar, de voltar a sonhar saudável, de voltar a olhar para o futuro com esperança. Todos nós temos feridas e cicatrizes das feridas. E uma cicatriz pode querer dizer duas coisas, ou podemos interpretá-la de duas maneiras. Vocês sabem o que é uma cicatriz, não sabem? Muitas delas ficam para a vida. Olha, tenho uma aqui, nesta parte da perna. Tinha 7 anos ou 8 anos de idade. E eu gostava muito de ver, naquela altura, eu com o meu irmão, gostava muito de ver aquelas motas grandes. Quanto é que elas davam? Qual era a velocidade máxima que aparecia lá no velocímetro? Um dos nossos hobbies era ver, olha, vamos ver quanto é que aquela dá. 240, uau, 260, uau. E uma vez estávamos de férias no Algarve e estaciona uma moto. Eu nunca mais me esqueci do nome daquela moto. Era uma Moto Guzzi. Não sei se alguém já ouviu falar. Uma moto potentíssima. E ela estacionou e eu e o meu irmão fomos a correr para ver quanto é que aquela moto dava. E eu aproximei-me primeiro do que ele para ver quanto é que dava. E esta parte da minha perna ficou no tubo de escape. A moto tinha acabado de estacionar. E eu só ouvi assim. Depois veio um cheiro tipo a churrasco. Resumindo e concluindo, andei as férias todas a fazer tratamentos ali daquilo. E ainda hoje eu tenho aqui uma ligeira marca de uma coisa que já se passou. Ora, eu tinha 8 anos, portanto foi para aí há 10, 12 anos. Mas ainda hoje me lembro do nome da moto, da sensação, não é? Tenho uma cicatriz. A cicatriz pode querer dizer duas coisas, ou eu posso interpretá-la de duas maneiras. Olhar para ela e dizer: vejam a malandrice que me fizeram. Ou posso olhar para ela e dizer assim: vejam como Deus é bom, já não dói mais. Pode ser um altar de mágoa ou um altar de cura. Pode ser para me lembrar de quem me fez mal ou lembrar de quem me fez bem. Todos nós temos e vamos continuar a ter cicatrizes. A questão é, de quem é que tu te vais lembrar? De quem te magoou? Ou de quem te curou? Que já não dói mais. Não me dói mais. Não me afeta absolutamente nada. Está só lá a marca. A marca só traz uma lembrança. Pode trazer a lembrança de quem te magoou. Ou a lembrança de quem te curou ao ponto de não doer mais. E quando nós deixamos que Deus cure as nossas feridas, as cicatrizes que ficam são altares que nós temos na nossa vida para lembrar que nós temos um Deus com poder para curar, sarar e retirar a dor. Deixa só a memória e a lembrança, não para nós vivermos desconfiados,
mas para vivermos na certeza que temos um Deus de graça, um Deus que nos cura, um Deus que nos sara, um Deus que nos limpa e que, apesar de estar lá a memória, ela não determina o nosso futuro. Memórias são memórias. A quem é que eu dedico essa memória? Ou a Deus que me cura, ou o malandro da pessoa, da moto que me fez aquilo? E era isto que Deus queria fazer com Naamã. E talvez nesta manhã alguns de nós precisam de tomar um banho, como o general Naamã. Talvez alguns de nós, Deus está a falar connosco, a dizer: tu precisas de tomar um banho, como o general Naamã. Tu precisas de ser curado. Não é apenas daquilo que tu estás a viver agora. Tu não precisas só de intervenção divina naquilo que estás a viver agora. Tu precisas de intervenção divina nas mágoas e nas feridas que te estão a levar a ter a visão das coisas que tu estás a ter. Toma um banho, como o general Naamã, e deixa que Deus cure, que cicatrize e que transforme todas as nossas feridas em mágoas, em altares de que temos um Deus que cura, cuida e já não dói mais. Já não determina mais a nossa vida. Foi uma má experiência. Foi um momento muito doloroso. Mas o nosso Deus curou. E isso já não determina mais a nossa vida. Já não determina mais aquilo que eu sou. Se alguém pensa que viver com Jesus é viver isento de feridas e de mágoas e de desilusões, está enganado. Basta estar vivo para ser um alvo de feridas, de mágoas e desilusões. Toda a gente. Mas aquilo que Cristo faz na nossa vida é transformar as nossas cicatrizes de memórias contra alguém que nos fez mal e que determina a visão que a gente tem da vida para memórias de um Deus que nos faz bem e que vai determinar a visão da nossa vida. E hoje aquilo que eu queria propor a todos nós que estamos aqui: vamos tomar um banho como o general Naamã, para que aquilo que nos fere, aquilo que nos feriu, aquilo que nos magoa, se transforme numa lembrança de um Deus que nos cura. E isso não vai determinar mais a visão que nós temos da nossa vida. Eu vou pedir para ficarmos de pé, por favor. Enquanto todos estamos de pé, eu vou pedir para nós fecharmos os nossos olhos, para não haver distração na sala. Olhos fechados é uma maneira de nós nos concentrarmos, é uma maneira também de darmos privacidade a nós próprios e às pessoas que estão ao nosso lado. E enquanto todos estamos na presença de Deus, nossos olhos fechados, eu não sei qual é a tradição aqui na igreja, mas eu não queria terminar esta reunião sem perguntar se temos alguém aqui hoje no nosso meio que nunca tomou a decisão de dar a sua vida a Jesus, de convidar Jesus a ser o centro da sua vida. Eu não estou a falar de acreditar em Deus ou de vir a uma igreja, porque há pessoas que acreditam em Deus, mas nunca tiveram um verdadeiro encontro com Ele. Nunca o convidaram para fazer parte do seu dia-a-dia, da sua vida, ser o centro da sua vida. E é isso que eu hoje estou-te a desafiar. Se tu estás aqui nesta manhã e tu nunca tomaste a decisão de convidar Jesus a ser o centro da tua vida, eu não queria passar a reunião ao pastor Jackson sem fazer uma oração por ti. E então, enquanto todos temos os nossos olhos fechados, se tu és esta pessoa, eu queria fazer uma oração por ti, queria pedir a Deus por ti. E vou pedir que no lugar onde tu estás, enquanto temos os nossos olhos fechados, se tu queres dizer: pastor, inclua-me nessa oração. Eu quero Jesus na minha vida. Eu não quero viver mais uma vida de mágoa, de desconfiança. Eu quero transformar as minhas cicatrizes, que são memórias do que me fizeram de mal, em memórias daquilo que Deus quer fazer de bom na minha vida. Se tu és esta pessoa e estás aqui neste lugar e queres que eu te inclua nesta oração, para começares a viver uma vida com Jesus no teu coração, agora mesmo, no lugar onde tu estás, eu vou pedir que levantes o teu braço
só para eu ver. E eu vou fazer uma oração a Deus para ti. Levanta bem alto o teu braço. Eu estou a ver alguns braços levantados. Fica com o teu braço bem alto levantado. Pai, no nome de Jesus, eu oro por estas queridas pessoas que levantaram o seu braço como um sinal, um gesto de que querem render as suas vidas a ti, Senhor. Eu oro, Pai, no nome de Jesus, por cada uma delas, que tu perdoas os seus pecados e lhes dês uma vida nova em Cristo. Eu oro para que todas as ligações ao reino das trevas sejam quebradas e que elas sejam colocadas, enxertadas, ligadas a Cristo, a videira verdadeira, e que dele recebam vida e vida com abundância. Eu oro, Senhor, para que encontrem nesta igreja, nesta casa, um lar que os receba e que os ajude a crescer, a ir mais longe e a alcançar os propósitos que tu tens para eles. Que todas as mágoas e feridas sejam transformadas em memoriais, em altares da tua bondade, do teu poder, Senhor, da tua graça. Memoriais de que tu és bom, de que tu curas, de que tu saras e de que tu transformas o que vem para mal em bem. Te agradeço por cada vida, em nome do Senhor Jesus e para a tua glória. Amém. Será que vamos dar uma grande salva de palmas a Jesus nesta manhã? Amém? Vamos adorar a Deus, vamos cantar e adorar a Deus.